Eu nunca imaginei que um dia precisaria sentar e contar algo tão pesado, tão vergonhoso e ao mesmo tempo tão doloroso da minha vida. Mas a verdade é que quando a gente guarda sofrimento demais, ele corrói por dentro. E eu não quero mais carregar isso sozinha. Quero que minhas palavras ecoem como um desabafo, como um grito sufocado que ficou preso por tempo demais dentro de mim. Não sei se ao final desse relato vou encontrar algum tipo de alívio, mas sei que preciso colocar tudo para fora. Eu sempre acreditei no amor. Talvez esse tenha sido meu maior erro. Acreditar demais, entregar demais, confiar demais. Eu me envolvi com uma pessoa que eu acreditava ser o amor da minha vida. Alguém que me fazia rir quando eu não tinha forças, que parecia me entender só pelo olhar, que me fazia acreditar que, apesar de todas as dores que o mundo carrega, ainda existia algo puro, sincero e verdadeiro entre duas pessoas. Eu acreditava nele com todas as minhas forças. Apostei todos os meus sonhos, todas as minhas expectativas, todas as minhas certezas nesse relacionamento. A nossa história começou de forma simples, nada cinematográfico, nada que merecesse ser escrito em um livro de romance. Mas para mim foi especial. Ele entrou na minha vida como quem não queria nada, foi se aproximando devagar, conquistando espaço, até se tornar essencial. E quando percebi, já não sabia mais viver sem ele. Estávamos sempre juntos, compartilhando segredos, medos, planos para o futuro. Eu tinha certeza de que estava vivendo algo único. E o mais curioso é que minha mãe sempre esteve por perto. Eu e ela nunca tivemos uma relação perfeita. Como toda mãe e filha, já brigamos, já nos afastamos, já dissemos coisas que não deveríamos. Mas ainda assim, era minha mãe. A pessoa que me criou, que me ensinou, que me segurou quando eu tropecei. Eu jamais poderia imaginar que justamente ela se tornaria parte do pesadelo que destruiu minha vida. No início, eu até achava bonito ver como ele respeitava minha mãe. Sempre foi atencioso, educado, fazia questão de conversar com ela quando estava em casa. Eu me orgulhava disso porque pensava: olha só, além de ser um ótimo companheiro para mim, ele também é carinhoso com minha família. Quem, em sã consciência, desconfiaria de algo errado? Eu via aquilo como prova de caráter, como sinal de maturidade. Mas, aos poucos, pequenos detalhes começaram a me incomodar. Situações que, de início, eu preferi ignorar. Ele parecia se esforçar demais para agradar minha mãe. Fazia piadas que só ela entendia. Parecia ter sempre algum assunto particular com ela. Quando eu entrava na sala, às vezes o clima mudava, como se uma conversa tivesse sido interrompida bruscamente. Eu sentia algo estranho, mas logo me convencia de que era apenas coisa da minha cabeça. Afinal, que mal poderia existir? Era minha mãe. Era o amor da minha vida. Duas pessoas em quem eu confiava cegamente. Eu me lembro de uma noite em especial. Estávamos jantando juntos, eu, ele e minha mãe. A mesa estava posta, a comida cheirava bem, mas eu sentia algo pesado no ar. Eles riam de algo que eu não entendia, trocavam olhares rápidos, cúmplices, que me deixaram desconfortável. Quando perguntei o que era tão engraçado, os dois desviaram o olhar como se fosse uma piada interna, e eu me senti deslocada dentro da minha própria casa. Mas, mais uma vez, calei a voz que gritava dentro de mim. Eu não queria ser a pessoa desconfiada, a ciumenta, a que estraga tudo por insegurança. A confiança pode ser cega, mas a intuição nunca é. E a minha já estava berrando, só que eu a silenciei, por amor, por medo, por negação. As coisas começaram a piorar quando ele passou a ter desculpas para estar mais tempo em casa quando eu não estava. A princípio, parecia apenas coincidência. Eu tinha compromissos, trabalho, e quando voltava, minha mãe dizia que ele tinha passado para fazer companhia. Eu acreditava, achava até fofo. Pensava: olha só, ele gosta tanto de mim
que até busca aproximação com minha família. Eu não sabia que esse seria o início da minha ruína. Até que um dia, tarde da noite, acordei com a sensação estranha de que algo estava errado. A casa estava silenciosa, mas o coração disparava dentro do peito. Levantei, fui até a cozinha beber água e percebi a ausência dele ao meu lado. Foi então que ouvi risadas baixas vindo da sala. Risadas abafadas, cúmplices. O tipo de riso que a gente só solta quando está confortável demais com alguém. Eu não quis acreditar no que estava ouvindo. Caminhei devagar, com o coração batendo tão alto que parecia ecoar pelas paredes. Quando cheguei perto, vi minha mãe e o homem que eu amava sentados lado a lado, próximos demais, íntimos demais. Eles se afastaram rápido quando me viram, mas naquele instante, algo em mim se quebrou para sempre. Eu queria gritar, eu queria chorar, eu queria acordar e descobrir que tudo aquilo era apenas um pesadelo. Mas era a realidade. A cena não saía da minha cabeça. O olhar de susto deles, o silêncio constrangedor que se seguiu, a desculpa mal formulada que nenhum dos dois soube sustentar. E naquele momento, eu entendi. O amor da minha vida estava me traindo. Mas não com qualquer pessoa. Não com uma amiga. Não com uma desconhecida. Com a minha mãe. Esse foi o dia em que tudo desmoronou. Depois daquela noite, nada mais foi igual. A sensação de traição queimava dentro de mim como ácido, corroendo cada memória boa, cada palavra doce, cada promessa que um dia acreditei ser verdadeira. Eu não conseguia comer, não conseguia dormir. Olhar para a casa que antes representava conforto, agora era ver o palco do maior escândalo da minha vida. E o pior, eu não sabia com quem tinha mais raiva. Dele, que quebrou minha confiança, ou dela, que deveria ser minha mãe, minha referência, e se tornou cúmplice da pior dor que alguém poderia me causar. Nos dias seguintes, tentei agir como se nada tivesse acontecido. Fingir normalidade. Tentei sorrir. Tentei conversar. Tentei ser aquela pessoa forte que o mundo exige que sejamos quando a vida nos arranca tudo. Mas por dentro, eu estava despedaçada. Cada toque dele, cada palavra, cada olhar, parecia me lembrar do que havia acontecido. Eu me sentia como uma idiota, enganada, traída 2 vezes. E a sensação de impotência era esmagadora. Quando finalmente consegui falar com ele, a conversa foi um desastre. Ele tentou justificar, minimizar, dizer que era um erro, que não significava nada, que aconteceu uma única vez e não se repetiria. Palavras vazias, desculpas ridículas, que soavam ainda mais dolorosas porque vinham de alguém que eu amava. Eu queria chorar, gritar, vomitar toda a frustração, mas nada parecia suficiente para expressar a intensidade do que sentia. Era como se cada sentimento meu tivesse sido esmagado, como se meu coração estivesse sendo espremido em silêncio. Minha mãe. Com minha mãe, foi ainda pior. Ela tentou se explicar, me dizer que não tinha sido intencional, que aconteceu naturalmente, que eu não devia me sentir assim. Mas como eu poderia me sentir de outra forma? Como eu poderia aceitar que a pessoa que me trouxe ao mundo, que prometeu me proteger, tenha se tornado parte do meu maior pesadelo? Cada palavra dela soava como um tapa no meu rosto. Cada justificativa era um veneno que corroía qualquer resquício de confiança que ainda restava. A vida cotidiana se tornou insuportável. Cada manhã era um tormento. Eu evitava o olhar deles, evitava falar, evitava até mesmo estar no mesmo cômodo. Mas a realidade não me deixava fugir. Eles continuavam na mesma casa, rindo, conversando, vivendo como se nada tivesse acontecido. E eu estava presa em um ciclo de dor e confusão, me perguntando repetidamente se eu tinha sido tola demais, cega demais, ingênua demais para perceber antes. E claro, surgiam os pensamentos que eu nunca pensei que teria, perguntas que me arrancavam lágrimas. Será que algum dia eu vou conseguir confiar em alguém novamente? Será que o amor que eu senti foi real
Ou apenas uma ilusão criada para me machucar? Como minha mãe pôde fazer isso comigo depois de tudo? A mente, em sua crueldade, insistia em me mostrar cada detalhe, cada sorriso cúmplice, cada toque que eu tinha presenciado sem perceber. Eu comecei a me isolar. Amigos e familiares próximos tentaram me apoiar, mas ninguém conseguia realmente entender o nível da dor que eu carregava. Parecia que eu estava vivendo em uma realidade paralela, onde tudo que eu conhecia sobre amor, lealdade e família tinha sido reescrito à força. Cada conversa com alguém parecia trivial, vazia, porque nada se comparava à intensidade da ferida aberta dentro de mim. O sofrimento físico começou a aparecer. Insônia, perda de apetite, tremores, aquele vazio no estômago que nada preenchia. Eu chorava sozinha, na madrugada, sentindo cada lágrima como se fosse um peso lançado diretamente no meu peito. Tentei terapia, tentei escrever, tentei desabafar, mas parecia que o mundo inteiro havia conspirado para que eu sofresse em silêncio. E, de fato, só eu sentia o peso da traição. E enquanto eu tentava processar tudo isso, ele continuava ali, como se nada tivesse acontecido. Minha mãe, igualmente, se movendo no mesmo espaço que eu, como se nossas vidas fossem compatíveis, como se minha dor fosse insignificante. Eu sentia uma raiva profunda, uma mistura de desprezo, incredulidade e tristeza que me consumia a cada instante. Era uma dor que eu nunca pensei ser possível sentir, uma sensação de estar enterrando aos poucos a própria alma. Eu tentava racionalizar, encontrar algum sentido, algum motivo, alguma explicação que fizesse a situação parecer minimamente aceitável. Mas não havia explicação. Não havia lógica. Era apenas crueldade, destino ou azar. E eu não sabia qual era o pior. Cada memória que eu tinha do relacionamento, cada momento feliz que eu recordava, agora estava contaminado, manchado, irreversivelmente ligado à traição mais inimaginável que alguém poderia enfrentar. E claro, vieram os pesadelos. Sonhos horríveis em que eles estavam juntos, rindo, vivendo o que eu jamais teria imaginado que perderia para sempre. Acordava suada, tremendo, com o coração batendo tão forte que parecia explodir. Eu não queria dormir, mas também não queria acordar, porque cada instante consciente era um lembrete cruel de que a realidade era ainda mais devastadora. Ao longo de semanas, tentei falar, tentei confrontar, tentei ao menos extrair alguma verdade que me permitisse entender, mas tudo o que conseguia era sentir o peso esmagador da desilusão, da traição e da humilhação. Eu não era apenas traída pelo homem que amava, eu era traída pela própria família, pelo próprio sangue que acreditava me proteger. E foi nesse limiar entre o desespero e a incredulidade que eu comecei a perceber algo ainda mais assustador. Eu não sabia mais quem eu era sem eles. Eu não sabia como me enxergar, como me reconstruir, como sobreviver a uma ferida tão profunda. Cada tentativa de seguir em frente parecia inútil, porque a traição estava entranhada em cada lembrança, em cada detalhe, em cada espaço da minha vida que antes era seguro. A cada dia que passava, eu sentia a necessidade de me desprender, de me afastar, mas o trauma era tão intenso que parecia impossível respirar sem lembrar de tudo. O amor que eu sentia virou uma armadilha. A confiança se tornou veneno, e minha vida, que antes tinha sentido, agora parecia uma sucessão de dias vazios, repletos de lembranças dolorosas e da constante lembrança do que eu havia perdido e do que me fora roubado. Eu não sabia se algum dia conseguiria voltar a confiar, se algum dia conseguiria sentir amor sem medo, se algum dia minha vida teria paz. Tudo o que eu sabia é que a traição que vivi com a minha própria mãe e com o homem que eu amava deixou cicatrizes que nenhuma desculpa, nenhuma explicação, nenhuma terapia seria capaz de apagar. Com o tempo, aprendi que não existe cura rápida para uma ferida assim. Não há um remédio que faça desaparecer a dor de ser traída pelo homem que você ama e, pior ainda, pela própria mãe. Cada tentativa de seguir em frente parecia inútil,
porque a lembrança deles juntos estava sempre ali, presente, como uma cicatriz aberta que nunca se fecha completamente. A vida que eu conhecia havia desmoronado, e eu estava diante dos escombros, tentando entender quem eu era sem eles. Passei semanas, meses, mergulhada em uma dor tão intensa que parecia que cada respiração era um ato de resistência. Aprendi a lidar com a revolta, o desespero e a incredulidade. Aprendi que a raiva, embora inevitável, só corrói mais ainda quem a sente. Que chorar, gritar e desabar não é fraqueza, mas uma forma de sobreviver ao que parece insuportável. E que o silêncio, muitas vezes, é o único refúgio quando o mundo inteiro te mostrou sua face mais cruel. Mas, mesmo nesse caos, comecei a enxergar pequenas luzes. Luzes que não apagavam a ferida, mas me lembravam de que eu ainda existia além do que me fizeram. Eu comecei a perceber que não podia permitir que a traição definisse quem eu era. Que, embora eles tivessem roubado minha confiança, ninguém poderia roubar minha capacidade de reconstruir a minha vida. O amor que eu senti não havia sido em vão. Ele existiu, e isso ninguém poderia apagar. A reconstrução foi lenta e dolorosa. Cada dia era uma batalha entre lembrar e esquecer, entre sentir raiva e perdoar, entre culpar e aceitar. Descobri que me manter viva, íntegra e de pé era um ato de coragem maior do que qualquer briga ou confronto. Comecei a me redescobrir, a me valorizar, a me cuidar de verdade. Aprendi a olhar no espelho e reconhecer que, apesar da traição, eu ainda era inteira, ainda era capaz de sentir, amar e ser amada. Por mim mesma primeiro, antes de qualquer outra pessoa. E, aos poucos, o que parecia impossível começou a se tornar possível. Eu aprendi a aceitar que não podemos controlar as ações dos outros, mas podemos decidir como reagir. Que não podemos apagar o passado, mas podemos escolher como ele influencia o nosso futuro. Que a traição, por mais devastadora que seja, não é o fim da nossa história. Ela é apenas um capítulo doloroso que nos ensina, nos fortalece e nos prepara para dias melhores. Hoje, quando penso no que aconteceu, ainda sinto uma pontada de dor, um nó no estômago e a lembrança cruel de tudo que vivi. Mas também sinto orgulho de mim mesma por ter sobrevivido, por não ter me deixado afundar por completo, por ter encontrado forças onde parecia não haver nenhuma. Aprendi que a vida não nos dá garantias, mas nos dá a chance de reescrever nossa própria narrativa, de transformar a dor em aprendizado, de transformar a ferida em força. E talvez a lição mais difícil de todas seja esta: o amor, por mais que doa, não nos define. A traição, por mais que quebre, não nos destrói completamente. O que nos define é como escolhemos reagir, como nos levantamos, como seguimos adiante mesmo quando tudo parece perdido. Eu não escolhi o que me aconteceu, mas escolhi não me deixar consumir por isso. Escolhi reconstruir, escolher a minha própria felicidade, escolher a minha própria paz. Ainda existem dias em que a lembrança deles me corta como uma lâmina, em que a saudade do que pensei que era verdadeiro me sufoca, em que a revolta insiste em me assombrar. Mas hoje, eu consigo respirar sem ser totalmente consumida pelo passado. Hoje, consigo sentir amor por mim mesma antes de sentir qualquer outra coisa. Hoje, consigo perceber que, mesmo traída, mesmo enganada, mesmo humilhada, ainda estou viva. E viver, mesmo depois de tanta dor, é o maior ato de resistência que alguém pode ter. Essa história não termina com vingança, não termina com reconciliação e muito menos com desculpas. Ela termina comigo, com minha força, minha sobrevivência e minha capacidade de transformar o que poderia ter me destruído em combustível para a minha própria vida. Porque no final, ninguém pode tirar de mim aquilo que eu mesma decido proteger: minha dignidade, minha coragem e minha capacidade de recomeçar. E assim, entre lágrimas, raiva e solidão, encontrei um caminho para continuar vivendo. Não esquecendo, mas aprendendo.
Não perdoando como se nada tivesse acontecido, mas perdoando para libertar a mim mesma. Não amando a quem me feriu, mas amando a única pessoa que realmente importa: eu. No fim, talvez seja isso que o amor verdadeiro significa. Não ser perfeito, não ser incondicional para todos, mas ser capaz de se levantar, mesmo depois que o mundo inteiro resolveu te derrubar. E eu me levantei.